Mesmo que caia uma questão de prova aí, o que a gente tem aqui no artigo 9º da LGPD? O titular tem direito ao acesso facilitado às informações. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, óbvio, né? O acesso é facilitado, então tem que ser de forma clara, adequada, ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Óbvio, né? Eu, enquanto titular, tenho que ter livre acesso às informações da minha pessoa constantes de um determinado banco de dados, tá? Aí vem finalidade específica do tratamento. 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comerciais e industrial. Identificação do controlador, informações de contato do controlador. Então, eu tenho lá claramente ao usuário a finalidade específica do tratamento, a forma e duração do tratamento, né? Identificação de quem é o controlador daquele banco de dados, informações de contato do controlador, tá? Além disso, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e sua finalidade. Tudo isso está disponível para você, ou deveria estar pelo menos, né? Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento da informação e direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 dessa lei. O artigo 18, gente, a parte ali, quando tem o artigo 18 é quando começa os direitos de todos nós enquanto usuários, enquanto pessoas inseridas, né, cujas informações estão inseridas em um determinado banco de dados, entenderam? Então esse artigo 18 ele acaba sendo muito cobrado, questões óbvias. Se eu sou o titular da informação, eu tenho que ter acesso facilitado àquelas informações, tudo de forma clara, adequada, ostensiva, tá? E, sobretudo, o quê? Para atendimento do princípio do livre acesso. O livre acesso de quem? Do titular às suas respectivas informações. Então, naturalmente, tem que respeitar, né, todas essas, né, características. Entre outras características, percebam que a listagem feita pelo artigo aqui não é uma listagem taxativa, meramente exemplificativa, né? Então, obviamente, eu preciso ter todas essas características na organização, na arquitetura e no uso daquele banco de dados. Então, se eu sou titular de uma informação constante de um banco de dados, eu tenho que ter esse princípio, né, do livre acesso garantido, de forma clara, adequada, ostensiva. Então peraí, o banco de dados vai ter que ter quais características? Todas essas características previstas, né, no artigo 9º aqui, finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, né, identificação do controlador, quem é o gestor do BD, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular. Está tudo lá informado. Em regra, quando você vai assinar lá e ticar nos, né, termos de aceite de utilização daquele banco de dados ali, ou daquela respectiva ferramenta em que necessariamente você tem que ter, né, a disponibilização de dados pessoais, tá? Você, em regra, tem todas essas características constando inclusive do contrato, inclusive do termo de aceite ali para a prestação de serviço, seja de um app, seja por um site, enfim, por uma rede social, enfim, tá tudo lá, é só ler, né? Ler de curiosidade, tá? Pega um não tão extenso e dá uma lidinha para vocês verem. Vocês vão ver que, em regra, a LGPD está sendo respeitada e que, em regra, nesses contratos de termos de aceite que a gente tem, né, nas redes sociais e nos bancos de dados aí, mundo afora, você tem essas características, né, da LGPD aqui, garantindo realmente o atendimento ao princípio do livre acesso. Tranquilo? Beleza. Próximo dispositivo, professor. Aliás, ainda tem os parágrafos, né? Na hipótese em que o consentimento é requerido, será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular
tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Óbvio, né? Nas hipóteses em que eu tenho que ter consentimento do titular, tá? Aí eu não tenho, né, esse consentimento. Será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular, tá, tenham conteúdo enganoso, abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Óbvio, ele não aceitou. O que ele está recebendo aquelas informações referentes à sua pessoa ou as informações referentes à pessoa dele foram transmitidas a terceiros. O controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, tá? Então, ó, nas hipóteses em que o consentimento é requerido, se houver mudanças na finalidade de tratamento, então não é uma alteração qualquer, ó. Eu estou mudando a finalidade para o tratamento daqueles dados pessoais, a finalidade do banco de dados em si. Não compatíveis com o consentimento original, o controlador, o gestor do BD, gente, tem que informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, né, caso discorde das alterações, né? Então, ele revoga ali, ó, o consentimento e aí, obviamente, eu não posso mais ter a utilização daqueles dados pessoais por aquele banco de dados, por aqueles gestores. Tranquilo? Então percebam, né, que eu sempre tenho essa preocupação com a proteção desse direito fundamental e também um direito enquanto consumidor, né? Porque boa parte das situações aqui, nós estamos falando, por exemplo, de informações que são prestadas e passadas pelo consumidor para uma determinada empresa, na prestação de serviço, coisas do tipo, tá? Então sempre aí você vai ter mudança da finalidade ali da utilização daquele banco de dados, o titular precisa ser comunicado e ele pode, discordando, revogar o consentimento para a utilização de seus dados pessoais. Show! Bola para frente aqui, ó. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18, tá? Questão óbvia, gente. O tratamento de dados pessoais aqui, ó, ele é condição para o fornecimento de produto ou de serviço. Então, por exemplo, você vai entrar na rede social X. Você tem que lá informar as suas, né, o seu perfil, enfim, as suas informações, o telefone, o e-mail, né? Eu não tenho ali certos dados pessoais que são solicitados. Aí o que eu tenho que lembrar? Ó? O titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular. Então, peraí, eu quando faço adesão a uma rede social, eu tenho os meus direitos garantidos ali, ok? Eu tenho que cumprir com as regras da plataforma, com as regras de utilização da plataforma, mas eu também tenho, né, os meus direitos assegurados. Uma coisa não anula a outra, beleza? Beleza. O fato de você estar recebendo a prestação, o que a lei quer dizer basicamente é o seguinte: o fato de você estar recebendo a prestação de serviços não exclui o devido, né, a devida maneira de tratar os seus dados pessoais. Não é porque você está obtendo um benefício que os seus dados pessoais podem ser tratados de qualquer maneira. Pelo contrário, você continua tendo os direitos e é informado, inclusive, sobre quais direitos são e como exercê-los, independentemente de ter uma utilização positiva, né? Uma prestação de serviço por parte do gestor do banco de dados ali.